E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e, como é de praxe, voltamos ao nosso vídeo sobre direito processual civil. O tema de hoje versará sobre os artigos 79 a 81 do CPC, tratando sobre responsabilidade das partes por dano processual. Vamos falar um pouquinho sobre litigância de má-fé, quais são as hipóteses que podem gerar essa litigância de má-fé, se há sanção ou se não, né? Então, esses artigos são muito importantes porque versam sobre um tema que é muito cobrado em prova. Bem, pessoal, começando com o artigo 79, ele prevê para nós que vai responder por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, como réu ou interveniente. Primeiramente, nós precisamos entender que é a parte que vai responder pelo pagamento da indenização à parte contrária. Então, aquele que litiga de má-fé, ele vai responder pelo pagamento de indenização à parte contrária. Se ficar demonstrado que o prejuízo se deu por conduta do advogado e não da parte especificamente, ela, de forma regressiva, pode responsabilizar esse profissional advogado. Tá bom? Bom, além disso, nós temos o artigo 80, que vai trazer para nós todas as hipóteses, claro, deste artigo 80, porque nós temos um rol aqui exemplificativo, poderão outras situações também gerar litigância de má-fé. O artigo 80 apresenta algumas delas, 7 situações, tá? A primeira que nós temos, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Então veja, como eu disse para vocês, aqui nós temos um rol exemplificativo e o conceito de litigância de má-fé é importante considerarmos, que é aquele ato, então, agir em desconformidade com o dever jurídico de lealdade processual. Analisando agora cada uma dessas situações, a primeira, como eu disse para vocês, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, nós temos aqui o argumento de parte sendo um argumento absurdo, completamente inverossímil, completamente fora daquilo que é verdade, né? Então, eu deduzo uma pretensão ou a minha defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, algo totalmente inverossímil, de forma absurda. Outro caso de litigância de má-fé é a alteração da verdade dos fatos. Existe um fato X, só que eu distorço totalmente aquele fato, trazendo situações Y. Então, nesse caso, nós temos que ter o dolo, ou seja, a intenção de alterar essa verdade. Temos aqui uma deturpação intencional, portanto, da verdade dos fatos. Próxima situação, usar do processo para conseguir um objetivo ilegal. Ou seja, a parte ela tem um desejo de alcançar o objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico. Portanto, essa parte age de má-fé. Aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo também age litigando de má-fé. Aqui nós temos uma conduta que pode ser comissiva, uma ação ou uma omissão que tenha por finalidade criar obstáculos ao processo. Tá? Então eu vou criando aqueles percalços para que o processo não ande, né? Isso é litigar de má-fé. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Então nós temos aqui atos que são maliciosos, interesseiros, que são utilizados com o objetivo de enganar e também distorcer os fatos. Tá? Aquele que provoca incidente manifestamente infundado, ou seja, nós temos a utilização do expediente processual que é desprovido de qualquer fundamento e que visa a procrastinar a solução daquele feito. Outra hipótese de litigância de má-fé é interpuser recurso
com intuito manifestamente protelatório. Então, eu não estou propondo um recurso porque, de fato, há algo ali que precisa ser debatido. Não, eu estou usando do recurso para atrasar a solução do litígio. Tá bom? Como eu disse, as hipóteses do artigo 80 são meramente exemplificativas. Existem outras situações. Logo no artigo 81, nós vamos ter a sanção para aquele que litiga de má-fé. Aquele que de ofício, então veja, de ofício ou a requerimento, então o juiz ele vai condenar o litigante de má-fé à multa, seja de ofício, vontade própria, ou a requerimento da parte. Tá? Essa multa ela vai ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. A indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e também arcar com honorários advocatícios, e todas as despesas que efetuou. Então nós vamos ter aqui uma situação em que vai ser uma multa, vamos ter também honorários advocatícios e despesas. Tá? Tudo isso como sanção que será aplicada àquele que litiga de má-fé. O parágrafo 1º diz que quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz vai condenar cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Então nós temos uma situação onde eu tenho mais de um litigante de má-fé e neste caso nós vamos ter um respeito à proporção do interesse, do respectivo interesse na causa ou será fixada de forma também solidária. Tá? Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, então inaplicando-se aquela questão de 1% do valor da causa, lembra? Quando nós falamos no artigo 81 que vai ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, se a causa tiver um valor irrisório ou inestimável, a multa ela poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Então veja que o parágrafo 2º apresenta para nós uma solução neste caso de valor irrisório ou inestimável. Já o parágrafo 3º, para finalizar, prevê que o valor da indenização ele vai ser fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurar esse valor, será liquidado por arbitramento ou por um procedimento comum nos próprios autos. Veja que o parágrafo 3º apresenta para nós essa solução. Tá bom? Então esses foram os artigos 79 ao 81 sobre responsabilidade por dano processual. Responsabilidades das partes por dano processual. Vamos agora a uma questão que foi cobrada sobre este assunto. A questão que nós vamos aqui trabalhar, ela foi cobrada no concurso da Prefeitura de Araguari em 2016. Vejam, a respeito da litigância de má-fé no Código de Processo Civil vigente, vamos marcar a opção incorreta. Vamos começar por debaixo. Letra D. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-la, liquidado por arbitramento ou por procedimento comum nos próprios autos. Verdadeira, a letra D, é o que orienta o artigo 81, parágrafo 3º. Letra C. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo. Letra C também correta, é o que orienta o artigo 81, parágrafo 2º. Letra B. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. A letra B também está verdadeira, é o caput, vamos até voltar aqui, é o caput não, na verdade é o 81, parágrafo 1º, tá? Então artigo 81, parágrafo 1º. A. O juiz ou tribunal, de ofício ou requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a 1% sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária por prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. O problema está no valor da multa. Se nós voltarmos, pessoal,
no artigo 81 caput, você vai perceber que a multa ela vai ser sim superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, tá bom? Então, por isso que a letra A está incorreta, é o caput do artigo 81 e o nosso gabarito. A gente então fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, mande para nós. Me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral, e até a próxima dica de Direito Processual Civil. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais.